Olá, amigos e amigas do portal Tecnologística. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o sandbox regulatório na ANTT. A ANTT recentemente publicou uma resolução, a 5999. Ela regulamenta tanto a constituição quanto o funcionamento desses ambientes regulatórios experimentais, os sandbox. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de apresentar aqui para vocês a equipe de logística, parte da equipe de logística da Manesco, Rafael e Caroline. E gostaria que vocês se apresentassem e me contem, além do que vocês fazem na advocacia, uma coisa sobre vocês que não está no LinkedIn. Começa aí, Carol. Olá, pessoal. Me chamo Caroline. Eu sou formada pela FRJ e atuo como advogada na equipe do Rio de Janeiro da Manesco, na área consultiva de direito público, e sou uma entusiasta da logística de transportes. Algo que não está no meu LinkedIn é que eu sou realmente uma nerd de transportes e, para mim, metrô é ponto turístico. Todo lugar que eu viajo, eu preciso olhar a infraestrutura da cidade e para mim é realmente muito interessante. Mas eu não sou só isso, não sou só nerd. E também sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, pela história da cidade e viciada em The Crown. Gosto também, estou economizando episódio. E você, Rafa? Olá, pessoal. Eu sou advogado aqui na Manesco também, sou aqui na filial de São Paulo, trabalho com consultivo já há algum tempo. Nos últimos anos, minha especialização tem sido na estruturação e modelagem de projetos de infraestrutura, com destaque especial para o setor de rodovias. Sou mestre pela Universidade de São Paulo em Direito do Estado e fora do LinkedIn, posso dizer que eu sou um corintiano fervoroso, com muita frequência na arena aqui de São Paulo. E por mais que não seja ponto turístico, para chegar lá na arena, o nosso metrô leva 40 minutinhos, então eu conheço bem aqui os metrôs de São Paulo. Muito bom. Temos dois alvinegros, porque eu sou atleticana, e uma rubro-negra, tá tudo certo, né? Só elite, aqui só tem elite. Também adoro passear de metrô, embora às vezes me sinta um pouco invejosa da infraestrutura alheia, porque ainda a minha cidade de Belo Horizonte não está arrasando nesse setor, não, mas eu tenho fé que os próximos anos vão mudar a geografia da cidade. Pessoal, antes de a gente entrar propriamente no que a NTT propôs para essa figura do sandbox, eu queria só falar um pouquinho, né, dessa figura. Uma figura que surgiu aproximadamente em 2015, 2016, sobretudo em países anglo-saxões, e é por isso que a gente pegou o termo sandbox, né? E é nada mais do que um ambiente supervisionado, aquela ideia de que quando você leva uma criança para brincar num parquinho, numa caixa de areia, tem sempre um adulto olhando ali se está tudo correndo bem. Esse adulto que olha se está tudo correndo bem, aqui no nosso caso, é a NTT, né, a agência reguladora, mas a gente tem essa previsão em outros setores regulados com outras estruturas, né? O sandbox é importante a gente destacar. Ele não surgiu primeiro para o setor de transporte, ele surgiu sobretudo para regulamentar as fintechs. Então você vê a CVM se envolvendo nesse setor, a gente vê, por exemplo, o Banco Central também se envolvendo, né? E o primeiro conceito legal que a gente teve de sandbox aqui no Brasil para fora dessa atuação infralegal, foi com o Marco Legal das Startups, né, que é uma lei complementar relativamente recente e que trata do sandbox como sendo esse conjunto de condições especiais e simplificadas para que certos agentes do mercado atuem fora de um padrão regulatório atualmente existente. Então, é uma autorização temporária, sempre temporária, né? Isso é uma essência que a gente vê comum aos vários modelos de sandbox que estão rodando por aí, para que eu possa testar modelos de negócios inovadores, técnicas ou tecnologias experimentais, em condições um pouco mais favoráveis, com menos, muitas vezes, com menor fardo regulatório, para que eu possa propiciar desenvolvimento, mas dentro de condições mínimas de segurança. Daí a ideia da caixa de areia. Então, vocês vão ver falar tanto no termo sandbox regulatório quanto ambiente regulatório experimental, são dois termos muito comuns, né? E no caso da NTT, ela optou, ao nosso ver, de forma acertada, por um uso amplo de sandbox, para testar tanto novos modelos de negócios, mas também para produtos e soluções regulatórias inovadoras,
para o setor de transportes terrestres, né? Então, a gente vê aí muita potencialidade. Eu queria escutar do Rafael, quais são os pontos que você acha mais relevantes? Assim, o que você destacaria nessa nova regulamentação da NTT sobre sandbox, Rafael? Maravilha, Mário. Acho que um primeiro ponto importante para a gente destacar tem a ver muito com o que você já apresentou na tua fala inicial. O sandbox que a NTT concebeu, ela não está restrita apenas à inovação tecnológica em si. Ela é aberta, é um conceito aberto que a gente tenta trabalhar dentro desses ambientes regulatórios experimentais. Então, esse ambiente ele vai se destinar tanto para desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, mas também para novos arranjos regulatórios para se prestar algum serviço ou um produto que já existe no setor de transportes terrestres. Isso é importante porque isso abre um leque muito mais amplo para o desenvolvimento do setor, para o aprimoramento dos serviços que são disponibilizados no usuário. O usuário vai se beneficiar tanto de novas tecnologias quanto de novos arranjos mais eficientes, mais eficazes, mais seguros do ponto de vista jurídico para disponibilizar serviços de produto. O segundo ponto que eu acho que é importante destacar é relativamente ao acesso ao ambiente regulatório experimental. A agência ela vai ser a coordenadora, o pai da brincadeira, como a Mari colocou anteriormente, e que vai coordenar quais agentes do setor poderão acessar esse ambiente regulatório experimental e quais acabarão ficando de fora desse ambiente. Para fazer isso, ela vai organizar um processo de seleção que vai ser regido por um edital, vai ter ali uma etapa de análise de elegibilidade das empresas que poderiam se candidatar a receber, a acessar esse ambiente regulatório experimental, e uma segunda etapa efetivamente de seleção em que a agência vai ter que motivadamente escolher dentre as empresas elegíveis aquelas que poderão acessar o ambiente regulatório experimental. E aí um ponto importante. Nem todo mundo que for elegível para o ambiente regulatório experimental terá que ser selecionado pela agência. Essa é uma prerrogativa que a ANTT vai reservar para si, e ela vai ter que escolher quais desses agentes serão submetidos a esse ambiente regulatório especial. Como que ela vai ter que fazer isso? Ela vai ter que criar critérios objetivos pautados na expectativa que ela tem daqueles agentes gerarem os benefícios esperados para o setor com aquela inovação, com aquela tecnologia, e que eu destaco um terceiro subponto. Esses critérios vão ter que ser muito sólidos. Né? A agência vai ter que se preocupar em criar critérios bastante objetivos para evitar questionamentos de agentes que fiquem de fora desse setor. Muito embora seja comum nesses sandbox regulatórios você estabelecer exclusividades, restringir a quantidade de players que de fato usufruam desse ambiente regulatório especial, a legitimidade dessa escolha ela vai estar muito pautada nos critérios que a agência vai estabelecer. Então é importante que esses critérios sejam bem definidos no edital, que esses critérios tenham alguma relação com a política pública esperada com aquele sandbox e os benefícios esperados para os usuários. O último ponto que eu destacaria, e já abro para vocês também fazerem os seus comentários, seria o foco no usuário. A Mari lembrou muito bem que as características do sandbox permitir a experimentação, mas em um ambiente seguro. Num ambiente seguro não só do ponto de vista da segurança jurídica, não só do ponto de vista de segurança para o investidor, mas também para o usuário que utiliza aquela infraestrutura objeto de inovação. Então, como uma condição para se acessar o sandbox, vai ser a adesão das concessionárias selecionadas a programas de atendimento e interação com o consumidor, com o usuário que vai usufruir da infraestrutura rodoviária, da infraestrutura ferroviária e até mesmo do transporte de passageiros em casas. Então, essas concessionárias deverão desenvolver saques, deverão aderir a plataformas como consumidor.com.gov.br e terão que ter ali, serem monitoradas com o diálogo que elas vão estabelecer com esses os usuários. Os usuários poderão realizar reclamações, apresentar sugestões de melhoria, e essas concessionárias, essas autorizatárias terão que sempre responder isso e monitorar, e a agência vai monitorar como essas concessionárias lidam e implementam melhorias no serviço sujeito à inovação a partir das contribuições do usuário. Maravilha, acho que é um ponto realmente fundamental para que a gente consiga contrabalancear os valores que a gente deseja fomentar, né? Que é a inovação
ela seja acompanhada desse resguardo da segurança e dos interesses legítimos dos usuários também. E já que são diversos usos para o sandbox, né, de modelos de negócios, de técnicas regulatórias, de novos serviços, eu queria escutar de cada um de vocês o que vocês esperam, né? Qual que é o uso do sandbox que vocês estão vislumbrando aí para os próximos meses, próximo ano? Fala aí, Carol, eu sei que você gosta muito de ferrovia, você está vendo alguma coisa para ferrovia no sandbox? Então, Mari, embora quando a gente pense em sandbox, a gente se relaciona a questões de alta tecnologia, pensando em veículos aéreos não tripulados, uso de satélites, no setor ferroviário, a minha maior expectativa é da possibilidade do sandbox ser uma ferramenta para ampliar a liberdade das concessionárias. É um tema que ele é transversal às concessões, não só ferroviárias, né? E que pode ser também interessante até para as rodovias, mas que no setor ferroviário se torna especialmente relevante porque com o novo marco legal das ferrovias, a gente tem a introdução das autorizações ferroviárias que possuem menos encargos regulatórios. Então, proporcionar a liberdade das concessionárias é também uma sobrevivência desse próprio modelo. E dentro desse contexto, um dos temas que eu acho que é mais interessante é dos indicadores de desempenho. Entendo que seria positivo oportunizar que o setor ferroviário ele possa testar novos indicadores que podem ser incorporados pela agência reguladora ou então modificar algum que já não faça mais sentido para o setor. A tecnologia pode ser uma grande aliada para melhorar a forma de avaliar a eficiência das ferrovias e da prestação de serviços públicos, como o Rafael bem falou, com foco no usuário. Maravilha. Eu tenho estudado muito novos papéis da regulação e sociologicamente a gente fala de uma regulação co-criadora, não é uma regulação que olha para o objeto regulado de uma forma pacífica, mas ela ajuda a criar e a imaginar aquele futuro que a gente quer viver. Então, é uma forma muito mais dinâmica, menos autoritária, porque ela parte de uma interação com os regulados, né? Para a gente realmente imaginar qual que é esse futuro que a gente quer para os transportes terrestres, né? Isso é muito interessante mesmo, Carol. E você, Rafa, o que você acha? Eu acho que para o setor de rodovias, o sandbox tem um importante uso. Eu acho que ele vai ser uma das principais ferramentas para se viabilizar uma tecnologia que está bastante falada no momento, que é o Free Flow. É o sistema de cobrança de pedágio sem as barreiras, sem as praças de pedágio que nós temos ali que parar, fazer uma fila, pagar em dinheiro, para que a gente possa seguir o nosso caminho. O Flow permite a cobrança automática do pedágio conforme a distância efetivamente percorrida pelo usuário na rodovia, através de pórticos que vão registrar a sua passagem e a distância que cada veículo percorreu na infraestrutura rodoviária. É, e o que eu destaco dentro do FreeFlow é que o uso do sandbox para viabilizar o FreeFlow não está relacionado a uma inovação tecnológica em si. O FreeFlow hoje já é uma tecnologia disponível no mercado, tanto do ponto de vista de pórticos, quanto do ponto de vista de mecanismos para identificação individual de cada veículo. Existem múltiplas formas de você fazer isso hoje em dia. No entanto, a principal barreira, a principal dificuldade para se viabilizar o FreeFlow está relacionada com a regulação, com a estrutura regulatória e os contratos existentes. E até mesmo alguns novos contratos que têm sido publicados no país apresentam para viabilizar a implementação da tecnologia. Sobretudo, a alocação de alguns riscos que estão associados ao Free Flow neste momento de transição que a gente experimenta, né? Hoje a gente tem a maior parte das concessões com praças de pedágio e a gente vai precisar transitar dessas praças para um sistema de pórticos. E eu destaco dois riscos relacionados ao Free Flow. Primeiro, o risco de evasão. Nessa transição, muitos usuários podem não aderir às tecnologias necessárias para o registro de sua passagem em cada um dos pórticos do Free Flow. E se você não adere a essa tecnologia, você não tem como adimplir o pedágio que você deveria pagar pelo uso da rodovia. Isso gera um problema grave para as concessionárias, porque elas teriam uma redução na sua receita, que é utilizada basicamente para financiar os investimentos das concessões de rodovias no país. O outro risco é o risco da demanda. Como a gente tem uma série de concessões que foram estruturadas antes da existência do Free Flow, antes da disponibilidade da tecnologia do Free Flow,
esses estudos não consideraram em suas projeções o comportamento da demanda conforme o free flow. Então, existe uma grande dúvida do que vai acontecer com a demanda nesses contratos. Ela vai aumentar, ela vai diminuir? Pode ser que ela aumente, pode ser que ela diminua, mas o que é fato é que essas concessões não foram estruturadas com essa variável. Então, isso gera também um risco para as concessionárias. Dentro do ambiente do sandbox regulatório, a ANTT vai poder experimentar diversos arranjos regulatórios para implementar essa nova tecnologia nos contratos que já estão em andamento. Nos novos contratos, ela pode experimentar outros tantos arranjos para identificar qual é o melhor arranjo contratual para viabilizar essa tecnologia e, a partir daí, adotar esse arranjo nos seus futuros contratos. Uma coisa que é importante destacar, dentro do ambiente regulatório experimental, todos os impactos que a nova tecnologia traga para contratos já celebrados, eles têm que ser considerados. Então, ao final de todo o processo de seleção das empresas que participarão do ambiente regulatório experimental, nos casos que já existam contratos celebrados, a agência vai precisar formalizar um termo aditivo nesse contrato. E lá, ela vai precisar considerar os impactos que essa nova tecnologia experimental dentro daquela concessão, quais serão os impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro daqueles contratos. Ou seja, ela vai ter que considerar que, caso aquela nova tecnologia demande novos investimentos, por exemplo, para ser implementado, isso gera um impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro daquela concessão, e o termo aditivo vai ter que disciplinar como esse impacto vai ser equacionado dentro desse ambiente regulatório experimental. E outro ponto importante, e aí em plena conexão com o Free Flow, é que o ambiente regulatório experimental permite que a agência revise também a alocação de riscos desse contrato, criando uma nova alocação de riscos especificamente aplicável para aquela nova tecnologia que vai ser experimentada no sandbox. Em linhas gerais, através dessas duas vias, sobretudo a revisão da matriz de riscos, a ANVP vai conseguir disciplinar como o free flow e como esses problemas relacionados ao risco de evasão e ao risco de demanda poderão ser disciplinados nessas relações de uma forma que facilite a implementação do free flow nos contratos existentes. Muito legal. Eu gosto de pensar nessa possibilidade como um uso do sandbox em prol da segurança jurídica. Muita gente pode achar isso estranho, né? Como assim? É algo para mudar, para inovar, você está falando de segurança jurídica. Mas um contrato de concessão, qualquer contrato de longo prazo, segurança jurídica ela vem da estabilidade na mudança. A mudança ela é inevitável. É a gente criar condições para que essa mudança aconteça de forma segura e preservando, né, o núcleo dessa relação contratual, sobretudo seu equilíbrio econômico-financeiro, eu acho que é realmente essencial. E a gente pode vislumbrar uma melhoria aí na própria gestão contratual, eu acho. Então, acho que a gente tem aí bons cenários para o futuro. E a gente está chegando ao fim da nossa conversa, e antes de me despedir de vocês, eu queria escutar a Carol sobre o tema da efetividade do sandbox, né? Quais são as cautelas, quais medidas a gente precisa tomar, Carol, a seu ver, para garantir essa efetividade, né? Para evitar que o instrumento não tenha um bom custo-benefício, aí, tanto da lógica do regulador, quanto dos regulados e dos usuários. Bem, muitas dessas cautelas já foram mencionadas aqui, né? Mas, de um modo geral, eu considero que é essencial que a NTT estruture o sandbox de uma forma adequada para a fase de monitoramento dos projetos. É muito necessário fixar parâmetros objetivos e que nem sempre elas são facilmente aferíveis. Os projetos de sandbox exigem inovação não só na implementação do produto, mas também na fiscalização do ambiente pela agência reguladora e avaliação dos resultados. Afinal, é uma inovação não só para a empresa, mas também para a própria ANTT. Dentro do que a Mari já falou, o sandbox deve fornecer segurança jurídica para que as empresas realmente dediquem esforços para implementar o produto, porque eles envolvem custos. Então, caso a empresa realmente não sinta que a NTT tem uma avaliação adequada dos projetos, não vai ser facilmente implementado. Corta. Mário, dá para cortar essa parte? E eu repetir? Dá para cortar, conta 1, 2, 3 e volta
Fala, Tudo, né? fala se você quer que corta tudo ou se você quer que corta a parte de um pedaço. Corta tudo que eu falei. Tá, então pode Mais cortar fácil. toda a frase da Carol, e aí no 3 ela vai repetir. 2, 3. Bem, muitos dos temas de cautelas que são essenciais já foram tratados aqui, né? Mas, de modo geral, eu considero essencial que o sandbox seja estruturado de uma forma adequada no monitoramento dos projetos. É necessário que a NTT fixe parâmetros objetivos que nem sempre são facilmente aferíveis. Os projetos sandbox eles exigem inovação não só na implementação do produto, mas também na fiscalização do ambiente pela agência reguladora e dos resultados. Afinal, é uma inovação para todas as partes que estão envolvidas, os usuários, empresas e agência reguladora. Dentro do que a Mari já falou, o sandbox deve fornecer segurança jurídica para que as empresas dediquem esforços na implementação desse produto. Afinal, eles envolvem custos, né? Nos editais publicados, a NTT deve ter a cautela de colocar à disposição do mercado produtos que a própria comissão de sandbox tenha conhecimento técnico adequado e disponha de instrumentos para avaliar. Também, como o Rafael já destacou, é muito relevante que a escolha da NTT seja justificada tanto para o critério dos projetos quanto dos agentes. Isso passa também pela validação social, tanto dos usuários quanto do setor para essa ferramenta. Afinal, é algo que exige necessariamente uma colaboração entre todos os agentes envolvidos. Maravilha, Posso fazer só Carol. Claro, vai lá, uma Rafa. contribuição também? Eu acho que um desafio super importante que a agência vai enfrentar vai se dar no monitoramento. E, basicamente, o principal desafio que eu acho que a agência vai precisar endereçar nesse monitoramento é a definição de critérios que a permitam mensurar a capacidade do sistema regulatório experimental concebido no sandbox de efetivamente impactar a implementação da tecnologia. Entre a concepção teórica daquele modelo regulatório experimental, que, em tese, tem capacidade para facilitar e simplificar a implementação de uma tecnologia, e a identificação objetiva dos efetivos impactos que esse modelo teórico apresenta sobre o desenvolvimento daquela tecnologia ou a prestação daquele determinado produto, existe um grande gap, assim, né? Muitas vezes podem existir efeitos que são aleatórios, que não decorrem diretamente da regulação, podem existir efeitos que são diretamente decorrentes da regulação. Como discriminar esses efeitos e esses impactos sobre o desenvolvimento dessa nova tecnologia, eu acho que é um desafio importante. Eu acho que o principal caminho para que a agência consiga percorrer esse desafio com algum sucesso é abrir a discussão desses parâmetros de monitoramento com o setor regulado. Ouvir os agentes que estarão tanto na ponta de lança da implementação dessas novas tecnologias e operação das concessões, também como órgãos de controle, os usuários que serão afetados e que, em alguma medida, são parte também da solução que precisa ser encontrada para essas novas tecnologias que serão experimentadas pela agência. Então, acho que isso vai ser um desafio importante e que eu acho que o caminho é aquilo que a Mari falou, uma regulação co-criadora, não seja uma regulação feita de forma interna de administração pública, que seja realizada de forma um pouco autoritária pela agência. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que vai ser importante nos próximos tempos e vai ser determinante para o sucesso do Sandbox. Maravilha. Muito obrigada, Carol e Rafa. Foi um prazer estar com vocês aqui. Estão sempre convidados a participar da nossa coluna. Eu termino aqui puxando uma frase do grande mestre Peter Drucker, considerado um dos pais da administração moderna, que eu acho que vai na linha de sintetizar o que a gente acabou de falar aqui. O que pode ser medido pode ser melhorado. E a gente está falando aqui, em última instância, de melhoria da qualidade do processo da decisão regulatória, que, a meu ver, é um dos objetivos centrais de qualquer agência a incluir a ANTT. E são esses nossos votos, né, pessoal, para que a gente possa efetivamente caminhar rumo a uma regulação melhor, mais equânime, mais justa e que promova desenvolvimento social e econômico do nosso país. Muito obrigada e até a próxima.